Na aula passada, gente, aqui no PowerPoint, a gente viu coisas básicas, né? Que era o quê? Colocar mais slides, que posso adicionar aqui com o Enter, ou até mesmo aqui no grupo Slide, no menu inicial, né? Eu tenho um novo slide que eu também posso estar clicando. A gente viu também, para não ficar aparecendo essas caixas de texto aqui, ó, para a gente sempre trabalhar com o slide, com o layout aqui, ó, em branco, né? Sempre colocando em branco para vocês conseguirem fazer a criação de vocês ali dentro, certo? Isso aqui eu mostrei para vocês. Mostrei também que é coisa que a gente também estava vendo já no Word, faz tempo já, que é o menu aqui de inserir uma imagem, uma forma, né? Alguma coisa que eu queira colocar. Isso aqui a gente viu ali, o Word Art aqui, ó, que é o que a gente mais vai utilizar. Caixa de texto também dá para colocar. Algumas coisas vocês já viram no Word também, como cabeçalho e rodapé, comentário. Isso eu cheguei a mostrar para vocês no Word, inserir tabela, né? Ó, fazer aquela tabelinha que nem vocês viram no Word. Então, o PowerPoint ele vai ter muitas ferramentas que vocês já viram. Por isso a gente vai entrar aqui e ver ferramentas diferenciadas que tem em cada aplicativo da Office, né? A gente também analisou aqui a parte de design, eu mostrei para vocês na aula passada, que é padronizar um estilo da apresentação, se quiser mudar de cor, né? Ou se quiser escolher outro estilo para estar colocando na apresentação ali, certo? E eu também mostrei a parte da transição. Então, esses três menuzinhos aqui, ó, simples de trabalhar com eles. Um de design, que não tem muito botão aqui, bem simples, escolher as cores, fonte, efeito, as características de design mesmo, né? Eu tenho aqui a transição, que é quando ele passa de um slide ao outro. E aqui na parte de inserir, muitas dessas ferramentas vocês já viram no próprio Word. E aqui a gente trabalhou bastante com imagem e forma, né? Que eu acho que eu pedi foi história em quadrinhos, para vocês fazerem como primeiro exercício, colocando o efeito de transição. Bem simples, tá, gente? Foi a primeira aula ali. Bem dizer, foi mais ou menos uma revisão, o conteúdo que a gente já tinha estudado lá no Word, no comecinho do curso. E aí a gente ainda adicionou aqui a parte de transição, que também creio que não é algo difícil ou um bicho de sete cabeças, só escolher aqui e colocar. Ah, professor, fiquei com dúvida. Como é que eu vejo se o meu slide já tem transição pré-determinada ou não, né? Observem. Vou até dar um zoom aqui, tá, gente? Lá nos slides aqui na lateral, vocês vão ver o número um, 2, 3, que é a numeração do número de slide, né? Quando eu coloco um efeito de transição, que é quando um slide desse aqui passa para o outro, ele aparece uma estrelinha. Observem, vou escolher um desses efeitos aqui. Escolher aqui um efeito. Esse aqui. Ó, já apareceu uma estrelinha lá, certo? Vou colocar mais um efeito no segundo, que é o de transição que a gente viu na aula passada. Pronto. Ó, ficou mais a estrelinha. Ó, vou até dar um zoom para vocês verem. Ó, a estrelinha aparece ali, tá? Então, lá no celular, gente, a mesma coisa, né? Tô aqui no celular, vou adicionar mais slides. Eu tenho aqui o botãozinho mais ali, ó. Posso adicionar. Ah, e o layout, né? Você pode ver que ele tem umas caixas de texto aqui, né? O layout eu quero em branco. Onde é que eu vou conseguir isso daqui? Aqui embaixo, no menu, aperto na flechinha, vou procurar, ó, página inicial, lá no computador ele também, ó, o layout está aqui na página inicial, ó, layout. No celular não muda a característica, ele continua lá, ó lá, ó.
layout, puxando aqui para baixo, vocês vão ver. Clico lá, eu tenho lá em branco. Mesma coisa, tá? Eu consigo fazer lá e aqui. Mas tem alguns recursos que vocês vão ver que só tenho no computador e eu não possuo eles no celular, certo? Vocês vão ver. Transição, né? Design e transição. Ó. Design e transição. Tem aqui, né? O inserir para vocês colocarem imagem, né? Ó, imagem, forma, vídeo, áudio, caixa de texto. Podem ver, ó, eu não tenho word art aqui, né? Que é aquele estilo de word art que eu tenho no computador, aqui eu não tenho. Aquelas letras diferentes, então são alguns recursos a menos. Transição, né? Efeito de transição, que é o efeito quando ele passa de um slide ao outro. A mesma coisa ele aparece aqui, ó, embaixo do número, quando eu coloco o efeito de transição. Vou colocar um aqui, vou colocar esse, e no de baixo eu vou colocar mais um. Ó, mesma coisa, ele apareceu uma estrelinha, seguindo o padrão que ele segue no computador, certo? Vou colocar um design qualquer aqui também. Não ficou preto. Quero ver a apresentação. Apresentação de slides do começo. Vamos lá. Efeito de transição. Certo? Mesma coisa do computador. Apresentação do começo. Efeito de transição. Efeito de transição. Os demais eu não coloquei. Certo? Isso foi o conteúdo da primeira aula, bem simples. Tá? Observem que aqui na apresentação vocês ainda vão ter um botão de gravar a apresentação de slides, testar intervalos, vão ter várias características que a gente vai ver mais para frente ainda, tá? Vocês vão sentir a necessidade até de usar isso aqui mais para frente. O que é para a gente fazer aqui? Qual que vai ser o conteúdo que a gente vai fazer? Vocês vão imaginar que vocês têm uma empresa de vocês, tá? A empresa de vocês presta algum serviço ou vende, digamos que seja uma loja de roupa, uma loja de calçado, uma loja de games, vende jogos, uma loja de computador, só faz coisa de computador. Sei lá, vocês criem a loja de vocês para a gente estar fazendo a apresentação. Bom, aqui eu mostrei exatamente o que a gente viu na aula passada. Não quer dizer que a gente só vai utilizar isso aqui, né? Nessa aula de hoje, eu vou mostrar algumas outras coisas para vocês. Vocês se lembram quando eu falei para vocês que o PowerPoint ele requer muita atenção porque ele tem muitos detalhes? Os detalhes eles são através dos efeitos, né? Quanto mais efeitos eu vou trabalhando em cima do PowerPoint, mais detalhes ele tem. Eu vou mostrar para vocês alguns efeitos e objetos, porque cada item que eu adiciono, o efeito de transição, ó, vou explicar a transição, o efeito de transição e a animação. Qual que é a diferença de um e de outro, certo? Transição é quando ele vai passar de um slide ao outro. Por exemplo, digamos que eu tenho aqui, ó, vou colocar aqui algumas imagens, tá? Eu tenho algumas coisas salvas aqui. Ó, peguei uma foto, coloquei aqui, certo? Digamos que eu queira colocar o telefone desse restaurante. Vou colocar o telefone e um word art aqui. Certo.
Beleza? Observem, lembram da estrelinha lá? Eu estou com efeito de transição aqui. Agora, no segundo slide, eu vou colocar também algum prato aqui, ó. Vou colocar um prato. Certo? Eu vou colocar um prato aqui. Vou colocar mais uma imagem. Deixa eu ver o que eu tenho aqui salvo ainda. Sobremesa. Pronto, eu coloquei dois objetos no slide, certo? Sobremesa, um prato principal, a marca do meu restaurante, o telefone. Bom, vocês lembram, né? Que eu coloquei o efeito de transição nesses dois primeiros. Quando eu vim aqui, ó, em apresentação de slide, que eu quero ver minha apresentação aqui do começo, quando eu clicar, ele já vai aparecer o slide montado do jeito que está aqui. Ó, já está aqui a logomarca, já está o telefone, do jeito que eu montei o slide. Se eu der um Enter aqui, ó, ele vai amassar, passar para o segundo slide. Efeito de transição, certo? Agora, eu quero ensinar para vocês as animações. O que que é as animações? As animações a gente consegue fazer por objeto, certo? Por exemplo, assim, ó. Eu vou querer... Vou colocar um efeito na foto, né? Primeiro para ficar mais bonitinho aqui. Ó, vou usar esse efeito aqui. Meio redondo ali, até parece que está no fundo aqui. Vou até aumentar de tamanho para ficar mais legal. Beleza. Agora, ó, animações. Eu quero um efeito. Vamos vir aqui, efeito. Eu tenho efeito de entrada, efeito de ênfase, que são os amarelinhos, e efeito de saída, certo? E alguns efeitos de animação, né? Caminho de animação que vocês vão ver também em alguns outros trabalhos que a gente for fazer. Olha só, eu quero um efeito que, como eu coloquei um efeito na imagem, um círculo, né? Ela se parecendo com um círculo. Eu quero um efeito que seja parecido com um círculo. Observem esse botão que eu cliquei aqui, ó. É adicionar animação, né? Eu tenho entrada, ênfase e saída. Igual aqui, né? Esse botão aqui. Eu tenho lá embaixo, ó, mais efeitos, tanto aqui, tanto ali, né? Vou clicar em mais efeitos. Por quê? Porque daí ele abre essa janelinha aqui, ó. Eu consigo clicar no efeito e ele me mostra o efeito ali, ó. E tem mais efeitos do que só esses aqui, né? Eu quero um que ele faça um círculo redondo aparecendo a imagem. Vamos ver se eu acho esse efeito. Que ele era quadrado. É, esse aqui é o mais parecido. Aqui. Certo. Coloquei um efeito ali. Agora, eu quero um efeito na letra. Eu quero um efeito na letra. Vou lá, ó, adicionar efeito. Vou vir em mais efeitos para mim também abrir a janelinha para mim poder ver. Esse aqui é legal para letra. Beleza. Agora eu vou vir aqui no segundo. E eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou colocar preço num prato e preço no outro. E aí eu vou colocar uma promoção, tipo almoço com sobremesa, um desconto, né? Se a pessoa quiser comer só a sobremesa, um valor. Se ela quiser comer só o almoço, outro valor. Né? Então, eu vou inserir aqui o Word Art. Ah, esqueci de mostrar como ficou o primeiro slide, né? Deixa eu mostrar para vocês como ficou. Ó, efeito de transição. O slide não tem nada, certo? Quando eu clicar, ele vai aparecer os objetos com o efeito, certo? Agora, ó, efeito de transição, certo? Olha lá, o outro slide já está montado. Eu ainda não coloquei efeito nenhum nos objetos, certo? Então, vamos lá.
Eu vou querer aqui, ó, que ele tem o valor dos objetos, né? Vamos colocar aqui. Vou colocar aqui 15. E a sobremesa aqui, vamos colocar por 8. E depois eu vou fazer uma promoção. Vou colocar um pouquinho mais para o lado. Olha só o que. Vou colocar também um efeito nessas imagens para ficar mais bonitinho. Bom, esse Word Art não tá bonito, mas vou mostrar a explicação para vocês. E que realmente não tá muito bacana. Se ficasse no azul, talvez ficaria melhor. No azul combina mais com o fundo, né? Bom, mas enfim, a ferramenta é essa aqui, gente. Animações, vou animar objetos. Digamos que eu quero que esse e esse eles entrem, daí depois entra os preços, depois sai os preços e entra o almoço com sobremesa. Ou os valores se ele quiser comprar separado, ou se ele quiser comer os dois juntos, certo? Então, ó, clico no objeto, adiciono efeito, vou escolher um efeito qualquer aqui, vou colocar no próximo objeto que eu quero, adicionar efeito também, beleza. Agora eu quero na letra, vou adicionar um efeito também. Na outra letra também um efeito. Agora o que precisa que aconteça? Precisa que aconteça que eles saiam, para depois entrar lá. Ah, professor, mas o que eu sei qual que é efeito tá em qual ordem aí? Como é que eu vou saber isso? Cada vez que vocês colocam um efeito, gente, ele aparece um numérico do lado da imagem, olha lá, número 1, qual que é o segundo efeito? Número 2, qual que é o terceiro? Número 3, qual que é o quarto? Número 4. A mesma coisa eu tenho no celular? Sim, a mesma coisa. Mas vamos terminar aqui para vocês entenderem o slide. Agora eu quero que os preços saiam para que entre só o almoço com sobremesa. Então, ó, aqui seria o quarto efeito dele entrando. Beleza? Entrou. Agora eu preciso que ele saia. Então aqui vai ser saída, né? Agora. Vou colocar um efeito de saída. E aqui também vou colocar um efeito de saída. Pronto. Observem a numeração. Já teve lá os 5 e 6. Agora eu quero que esse aqui entre. Então vamos adicionar lá. Aqui. Fechou. Certo? Aí agora eu vou colocar até um efeito de transição aqui para ele ir para o próximo slide, para vocês ficarem com uma ideia. Ó, vamos no primeiro, apresentação de slide, vamos lá do começo. Observe, efeito de transição, efeito de entrada no objeto, efeito de entrada no outro objeto,
transição. Slide desmontado, né? Efeito de entrada, efeito de entrada, entrada, entrada de novo, saída, saída e mais um de entrada, certo? Então, e o transição. Então, assim, gente, vocês vão imaginar que vocês têm uma loja de vocês, tá? E vocês têm alguns produtos, esse tipo de coisa. Vocês querem fazer a divulgação do produto de vocês, do material de vocês, do serviço que vocês fazem, vocês vão utilizar o PowerPoint. Lembrando que nesta pandemia que está tendo agora, é uma ótima oportunidade para vocês estarem ganhando dinheiro com o PowerPoint. Por exemplo, aqueles flyers do supermercado, dizendo as promoções, os valores das mercadorias, eletroeletrônico, todo esse tipo de coisa. Lembrem-se que aqui no PowerPoint vocês conseguem salvar a apresentação em vídeo. Fazer a apresentação em vídeo e divulgar no WhatsApp, no YouTube. Então, muitas empresas estão utilizando este recurso para fazer divulgações neste momento. Então, além de estar cada vez sendo ideias inovadoras, né? Ele está cada vez mais presente no nosso dia a dia, tá? Aqui no celular, gente, a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Por exemplo, eu tenho o efeito de transição, que são as estrelinhas que eu já mostrei ali, que eu coloquei aqui, né? Aqui eu não vou buscar algumas imagens, no meu computador eu já tinha elas salvas, mas eu vou inserir aqui, eu vou inserir um objeto que já tem aqui, por exemplo, uma forma, certo? Suponhamos que essa forma aqui seja a logo, né? Do primeiro slide, a apresentação do meu primeiro slide, né? Certo? Aí eu quero inserir também uma caixa de texto, né? Ó, inserir, como eu não tenho Word Art, vou inserir uma caixa de texto ali, que seria o quê? O telefone, né? Às vezes eu não tenho o mesmo recurso que eu teria no computador, mas eu consigo chegar a um resultado bem semelhante. Lembrando também que eu estou apenas mostrando as ferramentas para vocês. Digamos que seria a logo e o outro que eu coloquei lá como Word Art, igual eu tenho ali, ó. Mais ou menos isso aqui, tá? O que que eu fiz ali? O efeito de transição e o efeito nos objetos. Aqui no celular, vocês teriam o efeito de transição, que foi aquele que eu mostrei, que ele adiciona até a estrelinha embaixo para vocês saberem que tem o efeito de transição, e o efeito dos objetos, naquele menu de animações. Ó, animações, eu tenho a mesma coisa, entrada, ênfase e saída, né? Ó, quando eu clico no objeto, ele aparece os efeitos aqui, ele clareia, né? Então, eu vou colocar um efeito de entrada aqui, vou colocar subir. Ó, ele numerou igual ele faz no computador. Onde é que estaria para mim colocar o segundo efeito? O segundo efeito eu colocaria aqui nas letras, né? Então, eu clicaria ali, colocaria um efeito de entrada também. Vou colocar esse aqui. Ah, como é que eu faço para assistir a minha apresentação aqui? Animação, apresentação de slides do começo. Vamos lá, vai aparecer o slide e a apresentação, certo? Aí é só ir clicando ali que a apresentação ela vai aparecendo ali para vocês, tá, gente? Mesma coisa lá do que eu tenho no computador. Menu apresentação de slides do começo e eu vou clicando para ela ir apresentando a mesma coisa que eu tenho aqui no computador. Beleza, gente? Então, façam um exercício que vai ser 10 slides, tá? Peguem o produto, a empresa de vocês, alguma coisa assim, criem o que que ela faz, os produtos que ela tem, e a gente vai fazer esta divulgação ali. Beleza, galerinha?
Vou deixar o tema livre, vocês podem escolher o que vocês quiserem fazer, tá? Só que vai ser divulgação de algum produto, serviço, alguma coisa assim. Para quem tiver no celular, gente, faz com 5 slides vai estar bom, tá? Aqui quem tiver no computador, fazer com 8 já vai estar bom, tá? Na próxima aula eu vou complicar um pouco mais essa parte de efeitos, tudo isso. Aí vai ter algumas coisas um pouco diferentes que eu quero mostrar para vocês aqui, o painel de animação, a gente vai entrar aqui em efeitos um pouco mais avançados, propriedades dos efeitos, mas desta vez vai ser o capricho que eu vou olhar, certo? Vocês colocar os efeitos, quero ver a organização de vocês com os efeitos. Se vocês não quiserem utilizar os designers que tem no próprio PowerPoint padrão aqui, claro que vocês podem pegar uma imagem na internet, colocar ela no fundo inteiro do slide, né? Tranquilamente, utilizar ela como design, isso vocês podem fazer. E aí tudo isso vai de vocês, tá? A criatividade, caprichem. Quero ver apresentações bem bacanas aí. Professor,